solicitar que o funcionário aqui apague as luzes aqui na frente, para poder dar visibilidade para a apresentação. E se o pessoal também quiser chegar mais para frente também, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e todas. É sempre um prazer para nós estar participando aqui dos conselhos de vocês e estar podendo debater as questões da cidade tão importantes, né, nessa revisão da legislação urbanística de Campinas. Então, a minha tarefa hoje aqui é falar um pouco da concepção de ordenamento territorial, né, a nova concepção que a equipe da FUPAM, junto com a equipe da Prefeitura, está elaborando, e com a participação dos conselhos, né? Então, a gente tem, além de vocês que são um conselho instituído já, a gente tem a Comissão Geral Participativa, que foi uma comissão montada especificamente para o debate da Lei de Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor, buscando reunir representantes de todos os conselhos num mesmo fórum, para poder fazer um debate integrado, né? E isso, ao mesmo tempo, não dispensa a gente estar vindo fazer a apresentação e o debate nos conselhos específicos que são diretamente envolvidos com a matéria. Então, a gente já fez, né, uma grande rodada de diagnóstico, né, junto com essa Comissão Geral Participativa. A gente também teve uma enquete digital que foi lançada pelo site, vocês devem ter participado. E a partir desse relatório todo, desses debates, a gente começou então, né, das questões colocadas, dos problemas, dos desafios, dos desejos apontados pela população e também nos diagnósticos técnicos, a gente começou a propor essa nova estrutura de ordenamento territorial. Então, esse é um organograma que mostra um pouco o raciocínio, né, que a gente teve no sentido de ir da escala mais macro para a escala mais micro, né, de ordenamento territorial. Então, a gente começa discutindo e estabelecendo os princípios que vão reger todo o planejamento da cidade. Esses princípios são 10 princípios, eu vou mostrar para vocês cada um deles daqui a pouco, e eles também são resultado dessa interação com a Comissão Geral Participativa, com a enquete, com os conselhos, né, que nos passaram demandas, informações sobre a cidade, e a gente sistematizou isso em 10 princípios. Estabelecidos esses princípios, que são esteios filosóficos, né, que organizam e orientam de maneira geral essa legislação, a gente parte então para a definição do macrozoneamento, né? E aqui agora a gente chega com uma nova concepção de macrozoneamento em relação ao que Campinas já tinha. A gente tinha antes 9 macrozonas e nós estamos propondo uma nova conceituação, né, um pouco mais na escala do que seria de fato um macrozoneamento, porque qual é a função do macrozoneamento como instrumento dentro de uma legislação urbanística? Ele tem que dar conta de mostrar aquela primeira camada de organização territorial. Então, a gente enxugou essas 9 macrozonas que, na verdade, elas eram praticadas mais com a concepção de macroáreas, né? Para quem conhece outras legislações urbanísticas, ela é muito mais compartimentada do que geralmente a gente tem no macrozoneamento, né? O macrozoneamento clássico era aquele que dividia a cidade em duas partes, em urbana e rural. E o instrumento principal que fazia essa função era o perímetro urbano. Então, a definição do perímetro urbano, ela dividia o que era atividade urbana dentro do perímetro e o que era atividade rural. Depois a gente evoluiu isso para uma concepção da gestão ambiental, entendendo que a estrutura de bacias e a estrutura hídrica, ela é um sistema estruturador. E nós já temos aqui em Campinas a APA, né, que é uma grande área, né, é uma macrozona, que é a chamada de APA, que preserva uma boa parte da cidade, né, a nossa região leste, por conta da reserva de mananciais e também de toda a biodiversidade que a gente tem lá. E também, especificamente, a gente tem valores culturais muito importantes nessa área, né, essas antigas fazendas
do período colonial campineiro, a maioria delas está localizada nessa área. Então, ela é uma área de interesse ambiental e cultural. Então, a gente propõe 4 macrozonas, né? A urbana, a rural, a ambiental e uma que a gente está chamando de macrometropolitana, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é essa macrometropolitana. Vou explicar com algumas imagens de diagnóstico que nós temos e com o mapa. E é nesse nível do macrozoneamento que a gente define o que é a função social da cidade, que está colocada no Estatuto da Cidade, né? Os planos diretores devem definir o que é a função social da cidade e da propriedade. E o que a gente, em geral, vê na legislação urbanística? A gente que estuda bastante, eu sou professora aqui da PUC de Campinas, né? E a gente estuda bastante, já participamos de vários instrumentos, né, urbanísticos, plano diretores, leis especiais, zoneamento, então a gente conhece um pouco o debate, como é que isso está acontecendo nas outras cidades. Em geral, a função social da cidade, ela vem nos planos diretores, copiando aquele artigo do Estatuto da Cidade, que diz, né, que tem que se garantir o direito à cidade, o direito à moradia, o direito à mobilidade, o direito à cultura. Essa série de direitos que são mais esteios filosóficos do que efetivamente como é que se implanta no território isso, né? É sempre bom a gente repetir esses princípios no cabeçalho da lei, né? Porque no âmbito local tem muita gente que desconhece esses princípios, o próprio legislativo muitas vezes desconhece alguns desses princípios, então é sempre bom a gente repetir isso que está no Estatuto da Cidade no nível municipal. Só que não basta só isso. A gente tem que dizer qual é a função social de cada porção da cidade. E é o macrozoneamento que vai dizer isso para o município. Ele vai dizer, olha, na macrozona ambiental, o objetivo número 1, ou seja, cumpre-se a função social da cidade, a preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e da cultura daquele local. Isso não quer dizer que a gente não possa ter outras atividades, mas elas têm que ser compatíveis e elas têm que se organizar em função desse objetivo número 1, daquela zona, daquela macrozona no caso. Então nós estamos estabelecendo essas 4 macrozonas, caracterizando cada uma delas, colocando os seus objetivos principais, que seria voltado a uma conexão mais direta com aquilo que a gente chama de função social da cidade. Diferente da função social da propriedade, que a gente vai definir lá nas zonas, através dos coeficientes, dos índices, dos usos permitidos, dos usos incentivados e desejados em cada uma dessas áreas. Então, a gente estruturou o nosso raciocínio em termos de planejamento, dessa escala mais macro para mais micro. Então, a gente estabelece as 4 macrozonas e depois os sistemas estruturadores, que são aqueles sistemas que estruturam tanto a leitura de macrozonas quanto a leitura que a gente vai ter para baixo das zonas. Quais são esses sistemas estruturadores? Os sistemas de espaços livres, dentro deles estão os recursos hídricos, porque a gente, dentro desse mapa, a gente diagnostica todas as APPs, né, todas as áreas que são praças, parques. Esse diagnóstico ele vai para além dessas categorias, né? A gente também está lendo como espaço livre os linhões, os dutos, que são áreas não edificantes, e dá para ter um aproveitamento dessas áreas, por exemplo, utilizando-as dentro das ligações cicloviárias e outros corredores. E a gente tem também o nível de arborização, né, de cada porção da cidade, o conjunto de espaços livres privados e públicos, canteiros centrais de vias, tudo isso entra nesse mapa. Aí a gente tem um mapa da mobilidade urbana, que eu vou mostrar para vocês, o uso real do solo, as paisagens culturais, que é um conceito novo que nós estamos trazendo para Campinas, é um conceito que já vem sendo utilizado pela Unesco, né, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, desde 92, inclusive o Rio de Janeiro, não sei se vocês devem ter ouvido na mídia, no ano de 2012, ele recebeu a chancela da Unesco de Patrimônio Mundial por essa categoria paisagem cultural. E aí, quando a gente chegar no mapa, eu vou explicar o que é essa categoria e quais são as diferenças dela em relação à concepção do patrimônio que a gente está acostumado a trabalhar. E depois as centralidades. Então, esses 5 mapas, eles nos dão a diretriz de ordenamento territorial. E é a partir dessa leitura do cruzamento dessas informações que a gente faz o macrozoneamento, depois os setores e as zonas.
E o macrozoneamento, ele também tem uma função importante, que é, ele regula para baixo os setores e as zonas, e ele regula para cima. E o que seria esse para cima? Seria uma coisa que o Brasil pratica muito pouco, que é o planejamento regional. A gente praticou lá nos anos 60, 70, na ditadura militar, tivemos experiências pontuais, né, mas a gente pratica ainda muito pouco planejamento regional. Agora nós temos o desafio de, em 3 anos, a partir do Estatuto da Metrópole, que foi aprovado agora, de apresentar um plano metropolitano, um plano regional. Então, esses 4 layers seriam os layers fundamentalmente que conversariam com as outras cidades. Né? Quando você junta o macrozoneamento de toda a região metropolitana de Campinas, você teria que ver esses layers, né? Onde estão as áreas rurais, onde está a matriz econômica rural, né? Onde está a matriz econômica macrometropolitana, que são essas infraestruturas regionais que tocam as cidades, e no caso de Campinas a gente tem um coração aqui, a gente tem um hub, né, dessas artérias regionais todas, e aí eu estou falando de sistemas rodoferroviários e aeroviários, né, que impactam no nosso território. E aí depois então a gente vai definir as estratégias de desenvolvimento urbano a partir da definição de setores. Então a gente está classificando esses setores em 2 tipos de setores, né? Um setor predominantemente de preservação e um predominantemente de transformação. O que seria isso? Não é o conceito utilizado na área do patrimônio, tá? É um conceito urbanístico. Então, seriam aquelas áreas mais consolidadas da cidade, onde a urbanização está mais consolidada, e a gente vai, por estratégia, mexer menos ou mexer cirurgicamente. E as áreas de transformação são aquelas que, mesmo com uma urbanização às vezes consolidada, elas estão em situação precária, de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade econômica, faltam equipamentos, tem muito vazio urbano que pode ser transformado com estratégias urbanísticas. Então são essas áreas de transformação. Aí eu vou mostrar cada uma delas para vocês no mapa. Então a gente classifica esses 2 setores. Eles têm um papel muito mais metodológico de aproximação entre o macro e o micro do que de regramento. Ele vai dar caracterização e diretrizes. E aí a gente vai regrar, propriamente dito, as métricas nas zonas. Mas ele foi muito importante para a gente conseguir chegar nas zonas, né? E a gente tem então um outro layer, que são as unidades territoriais de projeto. O que são essas unidades territoriais de projeto? Isso aqui é meio novo, né, que a gente está trazendo. São áreas da cidade que são estratégicas para o desenvolvimento da cidade e que a gente pode apostar algumas fichas no sentido de uma urbanização contemporânea, de oportunidades, e aí eu vou mostrar também cada uma delas. A gente elegeu 4 áreas na cidade para serem unidades territoriais de projeto, que é o Parque de Centralidade Macrometropolitana, o Parque da Ciência e Alta Tecnologia, que fica ali na área do CEATEC, de Barão Geraldo, o Parque Cultural do Centro, que pega a orla ferroviária, um pouquinho da Vila Industrial e o centro, que é uma área consolidada, mas que ela precisa de uma série de transformações para se reabilitar. Então, é uma conjunção entre o que seria a preservação, porque o patrimônio cultural que nós temos reconhecido, a maioria dele se concentra nessa área do centro. E, ao mesmo tempo, a gente tem necessidade de transformação. E, para isso, então, a gente precisa dessa UTP para regrar isso com um pouco mais de detalhe do ponto de vista da estratégia urbanística do que a gente vai fazer no restante da cidade, que é o zoneamento ordinário. Aí, depois, a gente tem o Parque Aeroportuário, que é a área ali do entorno de Viracopos, onde a gente cria também uma unidade territorial de projeto. Aí a gente tem as zonas, né? E nas zonas propriamente ditas é que a gente vai definir densidades, uso, ocupação, os impactos ambientais e urbanos e a função social da propriedade. Então a gente está propondo, na estrutura das zonas, 2 caixinhas. Uma que a gente chama de zoneamento ordinário e outra que a gente chama de zoneamento extraordinário. No zoneamento ordinário, a gente está propondo 5 zonas. Então, aquelas 18 da Luz, que viraram 59, e que, se você for olhar cada uma delas, a quantidade de métricas, tipologias permitidas, a gente chegou a uma conta que dava quase 200 tipos de zona. Por isso que o zoneamento de Campinas ele é pouco legível. Assim, você bate o olho, você não entende.
Nós estudamos essa lei por mais de um ano, e eu vou confessar para vocês que tem coisa até hoje que eu estou em dúvida, porque é muito detalhado, né? Mas a gente conseguiu pegar, eu acho, o coração do funcionamento da cidade e traduzir nessas 4 macrozonas, nos setores e nas zonas. Então a gente tem esse zoneamento ordinário, a gente vai ter a zona de centralidade, zona mista, zonas de atividades econômicas, zona residencial e zona periurbana. Cada uma delas tem densidades, que aí a gente está desenvolvendo esses estudos ainda. E o zoneamento extraordinário são as zonas especiais, que se sobrepõem ao zoneamento ordinário. Ou seja, quando eu tenho lá as ZEIs, Zona Especial de Interesse Social, em geral eu vou ter o quê? Eu vou ter normas edilícias mais flexíveis para que a gente consiga produzir habitação social. E também, no caso, se houver a aplicação de outorga onerosa, isenção de outorga onerosa nessas áreas, né, para incentivar a produção habitacional que já tem uma margem de lucro pequena. Só que os usos permitidos nessa área vão ser os da zona de baixo, ou seja, desse zoneamento ordinário. Então, o tipo de comércio que vai poder, o impacto desse comércio vai estar regulado pela zona ordinária. Por isso que a gente chama a camada básica, a zona ordinária, e as zonas especiais que se sobrepõem, dando regramentos específicos, mas utilizando da zona o que ela pode oferecer em termos de regramento, para a gente não criar duplicidades, né? Não ter que ir para cada zona refazer toda a lógica de novo. Então, é para facilitar. E aí a gente tem a ZEL, que é a Zona Especial de Espaços Livres. Então, daquele mapa enorme, a gente tirou algumas categorias, parques e praças, e as APPs já consolidadas para virarem zonas. E aí as EPACs, que são as zonas de paisagem cultural. Depois disso, a gente tem os instrumentos, né, do Estatuto da Cidade, os instrumentos de transformação, que a gente usa para transformar, para induzir transformações na cidade, como, por exemplo, o WAVE, né, instrumento que é o estudo de impacto de vizinhança, ele analisa o impacto de um empreendimento num determinado local da cidade. E os instrumentos de preservação, que a gente tem aí, a APP, a própria APA, o tombamento, né, o registro do patrimônio imaterial, que já existe em Campinas, a gente está propondo que se integre ao plano diretor para ele ganhar a força que ele precisa, inclusive para o reconhecimento desse tipo de patrimônio. A chancela da paisagem cultural, que é um instrumento novo, que o IFAM vem utilizando desde 2009. São Paulo colocou no plano diretor deles agora, mas eles não têm nenhum estudo de paisagem cultural. Aqui a gente fez um estudo preliminar e conseguimos identificar 15 paisagens culturais em Campinas. Então eu vou passar para vocês os mapas para ir ilustrando isso que a gente está falando. Então, esses aqui seriam os princípios, os 10 princípios eleitos e que vieram das nossas conversas com a Comissão Geral Participativa e da enquete digital. Então, o primeiro princípio é da cidade sustentável, que é baseado na relação simbiótica entre as dimensões sociocultural, ambiental, econômica e urbana. Então, a gente está optando também porque assim, só o conceito de sustentável dá uma tese dá milhares de teses de doutorado. Aliás, existem já milhares que falam disso. Então, a lei ela precisa ser objetiva, clara e sintética. Então, o que se entende por esse conceito? Então, a explicação ela é muito resumida, muito rápida, né? Porque a gente não pode gastar aí redação dos artigos da lei para fazer uma tese de doutorado. Então, a gente tem que enxugar, quando a gente vai para a lei, esses conceitos. Cidade compacta é aquela que busca o aumento da densidade demográfica e habitacional e a contenção do espraiamento da urbanização, né? Cidade inclusiva é aquela que incrementa e qualifica a mobilidade regional e interurbana, promovendo a acessibilidade universal. A cidade da diversidade, promovendo diversidade de usos urbanos, de classes sociais e de culturas. Cidade cultural, valorizando a cultura, a história, as memórias e as identidades, inserindo os patrimônios culturais e a paisagem como elementos estruturadores do plano e dos projetos urbanos. Então, esses princípios, para nós, eles não são retórica. Eles estão, de fato, incorporados nas métricas e nas espacializações. Pelo menos nós tentamos, a todo momento, buscar essa coerência, né?
A cidade agradável, ampliando e qualificando os sistemas de espaços livres, áreas verdes, os espaços públicos de lazer e cultura, promovendo o encontro entre os cidadãos. A cidade da oportunidade, ampliando oportunidades de educação, qualificação profissional e geração de trabalho e renda. A cidade solidária, promovendo a inclusão socioespacial, fomentando ambientes e relações socioeconômicas e culturais solidárias e de cooperação. A cidade segura, aumentando a segurança pública, promovendo os olhos das ruas, maior contato entre as pessoas nos espaços públicos e a diversidade socioeconômica. Cidade da cidadania, promovendo espaços para a prática da cidadania ativa, incrementando e qualificando a acessibilidade universal e o planejamento. Então, aqui a gente tem o macrozoneamento, as quatro macrozonas que a gente comentou com vocês. Então, essa área verde, inclusive que a gente tem a área da APA um pouco ampliada, porque o que acontece? A APA, a delimitação da APA hoje, ela vai até o rio. Do lado de lá do rio não é APA. E a gente sabe que para a gestão ambiental isso é complicado, porque a gente faz a gestão pela bacia. Então, o divisor de água seria o marco mais adequado para a gente canalizar essa água para a bacia e fazer a reservação, enfim, a qualidade, controlar o recurso hídrico. E no momento que nós estamos passando de crise hídrica, é muito importante, né? Sempre foi importante, mas eu acho que agora está todo mundo extremamente convencido de como é importante a gente ter a consciência e a legislação urbanística regrando isso, né? Então a gente amplia um pouco essa delimitação da APA, pegando tudo que seria o divisor da bacia, né? Aí a gente tem essa amarelinha mais clarinha, é a macrozona rural. Ela é fragmentada mesmo, né? Porque é a característica da cidade. Então, as macrozonas elas podem ser contíguas ou fragmentadas, né? Isso vai depender da característica da cidade. Então, a macrozona que é mais fragmentada é essa rural, mas que a gente tem atividades rurais muito importantes em algumas áreas e outras, assim, estão se estruturando ou se reestruturando, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito um trabalho muito interessante, né, na área do desenvolvimento rural, fizeram vários planejamentos estratégicos com os produtores rurais, mapeando as fazendas, as produções. Isso entraria num zoneamento específico logo depois da aprovação do plano diretor. Porque o plano diretor, ele tem que tratar da cidade como um todo. Mas você pode, por exemplo, nós teremos a regulamentação da macrozona urbana e da macrozona macrometropolitana, que são as duas características urbanas. A ambiental depende da revisão do plano de manejo que está contratado e da sua ampliação. Então, ela vai exigir estudos posteriores para a revisão do seu zoneamento propriamente dito, né? Ó, aqui nós temos a rodovia Dom Pedro, aqui a Anhanguera, aqui a Bandeirantes, aqui é Viracopos, aqui é a Unicamp, Ciatec, e aqui é o centro da cidade, aqui está passando o eixo da ferrovia por dentro da cidade, aqui é o Campo Grande e Ouro Verde, e aqui é aquela APA já que existe do Capivari, do Campo Grande e o do Capivari Mirim aqui embaixo. Então essas áreas que já têm proteção legal, a gente já está incluindo na macrozona ambiental. Esses limites, eles ainda estão em discussão, né? A gente está conversando com as secretarias e estamos acertando. A concepção, ela está fundamentada e está ok com os técnicos. E agora nós estamos apresentando para a população. E os limites a gente está sempre revendo, porque em função de um dado que a gente não tinha, então a gente faz a revisão até chegar nessa delimitação final. Mas o que caracteriza essa macrozona macrometropolitana? A gente tem um eixo regional de desenvolvimento, né, que se organizou no passado em função da ferrovia, né, na época da primeira industrialização, e dos anos 50 para frente em função da malha rodoviária, né. A Anhanguera, por exemplo, é de 48, aqui a gente tem a Santos Dumont, né, a Bandeirantes vai ser final dos anos 70, um pouco mais recente, e a
A Dom Pedro também um pouco mais recente. Mas se você, a gente tem, é que eu acho que não está aí os nossos estudos regionais, mas a gente fez uma série de estudos regionais, entendendo essa macrometrópole paulista, que se estende, né, uma dinâmica que se estende da Baixada Santista, passa pela região metropolitana de São Paulo, passa pela nossa região metropolitana e segue em direção às aglomerações urbanas que tem no interior do estado. Então são eixos, né, de grande intensidade de impacto rodo, ferro e aeroviário que impactam o tecido urbano da nossa cidade. Então a gente destacou esse impacto para que Campinas olhe com um pouco mais de estratégia para essas oportunidades regionais. Então, o que o zoneamento vai incentivar nessas áreas? Que todas as estruturas e infraestruturas e usos de impacto regional mais forte, eles prioritariamente se localizem nessas áreas vermelhas, que é o que já acontece na cidade hoje. E a gente está reservando novas áreas, inclusive, para essa estratégia de desenvolvimento econômico. Porque um fenômeno também que tem acontecido no processo de urbanização mais recente, de 20 anos para cá, é uma ocupação desses eixos de infraestrutura regional por condomínios, por uso habitacional. E isso não é bom para a matriz econômica das cidades, porque você acaba virando cidade dormitório de São Paulo, né, isso está acontecendo muito com a região de Sorocaba, né, com a Raposo Tavares ali. Eles viraram, ao invés de você trazer a indústria, trazer o PIB para a sua cidade, você vira bolsão residencial, cidade dormitório de uma cidade maior. E Campinas, como centro, como uma das centralidades importantes desse hub logístico, ela precisa aproveitar essa oportunidade. Então, por isso que a gente destaca no macrozoneamento todas essas áreas mais impactadas por essas infraestruturas regionais. E aí a gente tem aqui o mapa do sistema de espaços livres. Então, a gente tem nesse amarelinho a macrozona urbana, que ela é, assim como a macrometropolitana ela é urbana, só que ela é da escala intraurbana, né? É onde de fato a cidade está mais consolidada e onde a gente tem uma predominância do uso habitacional. Claro que a gente tem o centro, né, que está aí nessa zona, nessa macrozona, que ele já tem uma característica de centralidade pela sua história de formação e ocupação, mas a gente tem uma oportunidade muito grande nessa área vermelha de aproveitá-la para essas infraestruturas regionais e preservar um pouco mais a área amarela como interesse interurbano. Aqui a gente tem o sistema de espaços livres, então, né, esse mapa é difícil de enxergar nessa escala, né, mas a gente tem aí mapeado várias categorias, então todas as APPs, parques, praças, canteiros centrais, áreas com grande volume de espaços livres, né, essas manchas mais amareladas que vocês estão vendo. Então tem uma quantidade grande de espaços livres públicos e privados. Aqui é uma proposta do sistema de mobilidade. Então o que vocês estão vendo aí são os eixos tronco da mobilidade de transporte coletivo de média capacidade, BRT e VLT. Então a gente tem aqui dois eixos que já estão consolidados, né, que a INDEC está fazendo já a licitação para a operação, que são os dois VLTs Campo Grande e Ouro Verde, que são essas linhas que ligam até o centro. Há também um estudo da INDEC de um VLT ligando o centro até o aeroporto. E a gente está propondo que essa ligação ela aconteça pela parte de trás também do aeroporto, que o aeroporto não tem uma frente única, né, que ele tem uma saída por trás e que liga também esses dois pontos do VLT já proposto. Aqui a gente está propondo também um anel central de VLT que contorna a Orozimbo Maia, norte-sul, Aquidauã e chega contornando o centro. Então, criando um anel de mobilidade na área central, por trilho e de média capacidade,
e uma continuidade desse VLT que sai de Viracopos e vai até a Unicamp. Aí daqui a gente teria uma estação intermodal e liga num BRT que volta, faz um outro anel. Esse anel já era parte dele previsto no plano Prestes Maia, mas não com transporte coletivo, né, para carros. E um outro anel que faria esse contorno. Porque assim, o problema da cidade é que, da estrutura de mobilidade, é que ela é sempre radial, né? Ela liga o centro à ponta, o centro à ponta. Então a gente precisa criar um sistema perimetral para que a pessoa, por exemplo, que mora aqui, ela não precisa ir para o centro para poder ir para outro lugar, mas ela pode contornar isso. Essa estrutura que está proposta está sendo debatida com a INDEC, ela ainda não está fechada, a INDEC ainda vai fazer estudos complementares, tem o plano de mobilidade que está contratado para verificar a viabilidade desse sistema proposto, mas ele tem uma lógica que atende todas as áreas de demanda da cidade, origem e destino, e que também passa por áreas de oportunidade, que prevêem desapropriações menores. Então, por exemplo, esse trecho aqui, a gente está propondo que ele venha, né, da estação Guanabara e siga o antigo leito da Funilense, onde a gente já tem sistema viário. Então, não precisa desapropriar tanto. E aí segue, né, o Tapetão, que também é uma área generosa, que caberia ali tranquilamente um sistema desse porte, né? E seria aí uma coisa bastante importante, porque quem mora em Campinas sabe como fica o Tapetão na hora pico, né? E como a gente também tem problemas de mobilidade no sentido Valinhos, né, e no sentido aeroporto. Então a gente tem as vias rodoviárias hoje saturadas com a mobilidade intra-urbana. Então a gente precisa resolver isso. Então isso é uma proposta. E essa proposta, ela é estruturadora dos adensamentos na cidade. Hoje a gente não vai dar tempo de apresentar aqui para vocês o zoneamento, vai ser numa próxima reunião, a gente vai apresentar os setores, que já é bastante informação. Na próxima a gente apresenta para vocês o zoneamento que está sendo elaborado, daquelas 5 zonas em função das densidades e dessas áreas. Então a gente tem aí o uso real do solo, agrupado por conjuntos a gente tem esse uso bem detalhadinho, né? E depois a gente agrupou por tipos. Então esses amarelinhos são os residenciais, e a gente vai ter alguns vermelhinhos meio rosados aí, que são os comerciais, comércio e serviços, os verdinhos, que são as áreas verdes, e algumas manchinhas roxas, que são os industriais, e os institucionais são as manchinhas azuis. Aí a gente vai ter então o sistema de paisagens culturais. Do que se trata esse conceito de paisagem cultural? O patrimônio cultural, ele foi idealizado e institucionalizado como política pública nos anos 30, em 1937, com a criação do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Nacional. Naquela época, o conceito de patrimônio era o conceito de monumento, ou seja, aquele edifício que é monumental não só pela sua escala, mas pela sua importância artística, sobretudo artística e estética. Depois vem os valores históricos. Então a gente vai ter esses monumentos, que são em geral edifícios isolados, edifícios do Estado ou da Igreja, e que vão ser reconhecidos. A gente passa, ao longo desse século, por uma ampliação do conceito de patrimônio, que vai ser ampliado para a ideia de sítio histórico, né, com a Carta de Veneza em 67, então não se reconhece mais o bem isolado, mas um conjunto como os centros históricos, mas ainda reconhecendo só a morfologia e não outros valores culturais. A gente tem depois uma contribuição dos antropólogos nesse debate, reconhecendo o patrimônio humano, o patrimônio imaterial, os saberes, os fazeres, a culinária, as tradições, as celebrações, as festas de um povo, né? E a gente vai ter então depois a paisagem cultural. Para fazer essa análise, a gente teve que mapear todos os bens tombados e em processo de tombamento,
A evolução urbana por períodos da urbanização, isso aí está no site, né? O relatório disso aí está no site do produto 3A, que são os estudos preliminares das paisagens culturais, o anexo 3, dá para vocês terem ali umas 60 páginas explicando cada uma dessas paisagens. Então a gente fez a leitura dos bens tombados e dos patrimônios imateriais, que nós fizemos um levantamento. E mapeamos tudo isso e começamos a olhar de maneira conjunta. Porque a paisagem cultural, a concepção de paisagem cultural prevê o quê? Que você supere as dicotomias entre o que é patrimônio material e imaterial, cultural e natural. Mas a gente olha tudo isso associado no território. Para isso a gente precisa dos layers, das camadas, para jogar no mapa e olhar tudo conjuntamente. Então, a partir dessa conjunção desses patrimônios, a gente conseguiu identificar algumas paisagens culturais. A paisagem cultural do centro, do Cambuí, a paisagem cultural da primeira industrialização, que é um período da urbanização muito importante, onde veio a ferrovia, onde vieram algumas indústrias no eixo ferroviário, então a área do pátio ferroviário, a área em volta ali que tem algumas fábricas que são tombadas, outras não são reconhecidas, vilas operárias, né, a história do trabalho e do trabalhador. Isso é bastante recente no reconhecimento do patrimônio mundial, né, e do patrimônio das cidades. A semana passada eu estava numa região lá no norte da França, em Marpade-Calais, que é um sítio que foi reconhecido pela Unesco como paisagem cultural, um sítio de 120 quilômetros da mineração de carvão, que durou mais de 100 anos, até os anos 90. E foi eleita paisagem cultural, porque não dá para você tombar só o edifício industrial sem reconhecer a cultura operária, sem reconhecer as vilas operárias, sem reconhecer a transformação da paisagem naquele lugar. Então é uma leitura que é integrada. E a gente fez essa leitura integrada aqui. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui é uma paisagem cultural da mineração. Entre a Bandeirantes e a Anhanguera, a gente tem ali uma cava de basalto e uma outra pedreira, que é uma pedreira que já está extinta, que é a pedreira do Garcia. E o rio, o Pissarrão, que liga as duas. Então a gente reconhece isso como um patrimônio, como uma paisagem cultural, um lugar transformado pelo homem. E qual é a diretriz? A diretriz é a gente criar um geoparque. Hoje, Minas Gerais tem trabalhado muito na criação de geoparques a partir das cavas de mineração. Isso pode se voltar para o lazer. E o geoparque não é um parque qualquer. Ele é um parque que, se você for andar lá com um geólogo, ele vai te explicar a formação do mundo. Então, isso é cultura, isso é patrimônio. Então, a gente elegeu também esse espaço como uma paisagem cultural um pouco diferente, porque a gente tem paisagens culturais rurais, paisagens culturais da primeira industrialização, de áreas centrais, da mineração. Temos a paisagem cultural do Capivari Cerâmicas, né? Hoje já tem uma diretriz no plano diretor atual de criar um parque para essa área, mas o nosso olhar não é um parque normal, não é um parque que olha só o uso do lazer e a preservação do recurso hídrico, mas olha também os vestígios da atividade de cerâmica como uma atividade do homem na terra. Então a paisagem cultural reconhece a atividade do homem na terra, a transformação que o homem faz da paisagem em função das atividades, inclusive industriais e de mineração. A gente tem a paisagem cultural do Chapadão Santa Elisa, então tem toda a cultura militar, né, aqui, além do próprio sítio. Então eu moro aqui no Guanabara, então a gente vê sempre os militares nas ruas, eles vão fazer treinamento. Tem todo como que a gente chama? A gente chama isso no patrimônio de espírito do lugar, né? Tem uma carta patrimonial do ICOMOS, que é recente. O ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que ele fala do spiritus loci, o espírito do lugar. Então aquela coisa que não é um patrimônio que você está vendo o edifício ali, mas ela tem um espírito, ela tem uma música, ela tem uma cultura, ela tem uma culinária que é específica, né? A gente tem aqui também o Taquaral, a gente tem a paisagem cultural da Mogiana em Umas, né, que articula uma paisagem regional que vai até Jaguariúna, e ela se bifurca
aqui articulada pela Maria Fumaça e aqui no leito do rio. E a gente tem a Fazenda Tozan, outras fazendas aqui que são tombadas. São áreas importantes, né, que representam momentos históricos passados e atividades econômicas atuais, né. A gente tem a paisagem cultural de Souza Joaquim Egídio, a paisagem cultural das fazendas coloniais, nessa grande área aí da APA hoje. Enfim, temos a paisagem cultural Saudade, Proença, Derby, que a gente não sabe até quando o Derby vai continuar ali, né? Porque o nosso querido Guarani estamos perdendo, né? E uma coisa importante sobre as paisagens culturais é que a chancela da paisagem cultural ela tem uma validade de 10 anos. Então, no próximo plano diretor, ou a partir da chancela, que deverá ser analisada pelos órgãos de preservação, no caso aqui o CONDEPAC, você faz um plano de gestão integrada. E esse plano requer a participação da sociedade, com as suas associações de bairro, que vão ajudar a identificar e cuidar desses patrimônios. No caso do Barão Geraldo, que é uma que eu esqueci de falar ali, a gente tem muita tradição cultural imaterial, né? Se a gente pegar só a Praça do Coco, o que acontece na Praça do Coco? A Praça do Coco está cheia de bolinha no mapa. Nem dá para pôr tudo que acontece lá, de tanta coisa que acontece lá. Só que essas coisas podem mudar. Então, a paisagem cultural ela depende da atuação do homem, da atuação da comunidade local usando esse espaço. Então, a gente pode ter, nesse momento, essas paisagens culturais. No próximo plano diretor, a gente pode ter outras, que não estão identificadas aqui, e a gente pode perder alguma delas também, em função da atividade não estar mais acontecendo. Por exemplo, o Pedra Branca é uma que a gente identificou, e a gente sabe que lá tem gente que quer continuar, tem gente que não quer continuar com a atividade rural. Vai depender dessas gerações, como elas vão transmitir esse valor da atividade rural naquele local. Então, ela pode ser excluída, se daqui a 10 anos, quem estiver fazendo a revisão do plano diretor, a sociedade, não encontrar mais valor naquilo, né? Então, ela é um pouco diferente do tombamento, que o tombamento é um instrumento mais rígido do ponto de vista da preservação. E aí a gente tem as centralidades. Então, a gente identificou centralidades lineares, pontos e polígonos. Então, por exemplo, o centro é uma centralidade poligonal. Ela envolve uma malha urbana para além de um âncora, né? Um shopping, por exemplo, é um ponto, é uma centralidade. Uma rua comercial é uma linha. A atividade acontece ao longo daquela linha. Então, a gente foi analisando essas morfologias e a abrangência disso, né? Se ela tem uma abrangência local, municipal ou regional. Isso também está classificado no produto 5 que a gente entregou agora. Aí a gente tem os setores. Então, para terminar a explicação de hoje, a gente vai ter os setores. Então, essa aqui é a nossa macrozona macrometropolitana. Nela, a gente tem um setor de transformação aeroporto, um setor de transformação Anhanguera Bandeirantes e um setor de transformação Universidades Dom Pedro. E um setor de preservação, que é a fazenda do IAC e a fazenda da SpaceX. E por que ela está dentro da macrozona macrometropolitana? Porque a escala da SpaceX é nacional. A escala do IAC também é nacional, de pesquisa. Então, eles são, sim, equipamentos regionais, macrometropolitanos e até superam a escala macrometropolitana. Porque o cadentes do Brasil inteiro vem se formar aqui, né? Só que ela é uma área de preservação. É uma área que a gente não vai mexer muito nessa nova proposta. E as outras áreas a gente vai criar estratégias para cada uma dessas. Aí a gente tem depois, então, o layer de setores da macrozona urbana. Então, a gente tem aqui a área do Centro Cambuí, que é também uma área de preservação, que é diferente desse arco que está em volta. Esse arco que está em volta é Guanabara, Bonfim, Taquaral, Flamboyant, Proença, que é uma densidade mais baixa, predominantemente mais baixa. E aqui é uma densidade mais alta. A ideia é preservar a qualidade urbanística desses setores, provendo esses setores de mobilidade de média capacidade coletiva e
mantendo a característica predominante de aqui baixa densidade e aqui mais alta densidade. E inclusive trazendo mais habitação para o centro de Cambuí, que a gente, embora seja uma das áreas que a gente tem uma densidade habitacional e populacional não tão baixa, mas relativamente para um centro, que tem toda a infraestrutura que tem, a gente considerou baixa. Então, aí aqui a gente tem o setor de preservação de Barão Geraldo, e aqui entre a Anhanguera e a ferrovia, que é Vila Industrial, Parque Prado, a gente tem um setor de transformação. Então, é uma área que já está se verticalizando, que já está se transformando, é uma área que tem problemas de qualidade urbanística, sobretudo de infraestrutura verde, tem poucas praças, então a ideia é uma transformação positiva no sentido de ampliar, regular essa verticalização que está acontecendo e ampliar as áreas verdes nessa área. E aqui a gente tem Campo Grande e Ouro Verde, que é uma área de transformação também, mas no sentido de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a urbanização, de criar centralidades que nessa área é mais precário, de promover os eixos de mobilidade, enfim, de qualificar essa área de maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, embora seja preservação e transformação, cada uma tem a sua característica e os seus objetivos. E a gente tem uma tabelinha que explica, que sistematiza tudo isso. Depois a gente tem a macrozona ambiental. Dentro da macrozona ambiental a gente vai ter um setor, só tem setor de preservação, não tem de transformação. Porque a ambiental a gente quer preservar. Né? Lembra, o objetivo número 1 é preservar os recursos hídricos, biodiversidade e a cultura. Então, as áreas já consolidadas, que são urbanas dentro dessa macrozona ambiental, a gente reconhece, porque já estão lá, já são perímetro urbano, e a gente disciplina, então, com uma urbanização mais controlada, com coeficientes de aproveitamento mais baixos, né? A própria lei da ANAPA já é rigorosa nesse sentido, e a gente está conversando e respeitando isso. Então, as unidades territoriais de projeto, só para a gente ter um exemplo aqui, são essas 4 que eu já tinha apontado para vocês. Então, a gente tem aqui na área do centro e pega um pouco da Vila Industrial. A gente tem Viracopos como uma área, aqui já está considerando o decreto de ampliação, decreto estadual de ampliação do aeroporto, tá? Por isso que ela está uma área muito grande. Ela, na verdade, hoje ela é até aqui. E todo o impacto, né, da urbanização do aeroporto nessa área já consolidada, que é uma área de vulnerabilidade social, e nessa área nova, que hoje é rural, mas que tem uma tendência a não ser por conta do impacto do aeroporto. E a gente tem, então, essa área que a gente vê como uma grande oportunidade, numa área esquecida da cidade, onde a gente tem o lixão ali, né, o aterro, e onde a gente tem a confluência, um troncamento rodoferroviário importantíssimo, né? As 2 maiores rodovias do Brasil, elas se encontram nesse ponto, se encontram com a Dom Pedro. Nós temos a ferrovia passando, e a gente também, no plano de mobilidade, a gente está considerando uma proposta do governo do estado, que é de estender o trem da CPTM, primeiro até Campinas, depois até Americana. Eu trabalhei em 2009 no plano diretor de inserção urbana da CPTM, então eu posso garantir para vocês que isso é verdadeiro. Não sei em quanto tempo, né, isso vai se dar, e vai depender inclusive do Estatuto da Metrópole, da pressão regional da nossa região em relação à viabilização dessa mobilidade, mas hoje a gente já tem transporte de carga, e a ideia é que a gente tenha transporte de passageiros também nessa linha. E aí, esse coração do entroncamento aqui, ele faz a gente estar a 9 minutos do centro e ligando com o aeroporto, né, por essa entrada aqui de trás, e então a gente está pensando numa estratégia urbanística
forte, né, criando de fato um ponto de centralidade macrometropolitana nessa área, que envolve atividades de logística e que envolve a preservação dos recursos hídricos e ambientais que já tem nessa área. Então, a gente está pensando o que para essa área? Algo de preservação das taxas de permeabilidade que são muito fartas aqui ainda, né? Um cinturão verde envolvendo o aterro, que segundo o que a prefeitura vem desenhando, não se pretende ampliar esse aterro nessa área. Então, a gente está reduzindo aquela mancha que tinha, que era uma mancha muito grande, prevendo ampliação para uma mancha menor de área de amortecimento, e uma centralidade acontecendo nesse hub logístico que tem aí, envolvendo plataformas logísticas, e aí com densidades altas, para que a gente ocupe 50% do território e 50% a gente tenha ele para áreas verdes. Por isso que a gente está chamando de parque. Né? Todas as unidades territoriais têm essa característica de parque, essa característica de valorizar o espaço público, de ter uma urbanização diferenciada nessas áreas. Inclusive a área do CIATEC ali, que é aquela última que está mapeada ali em cima. Que a gente teria, inclusive, a estação intermodal entre o final do VLT e o começo do BRT, que faz a volta de cima. Então, o plano de mobilidade está muito integrado à ideia que está sendo levada urbanisticamente. Ele é fundamental, né? Assim como os espaços livres e as paisagens culturais, as centralidades existentes e o uso real do solo. Então, aqui é um pouco o desenho, né, dessa ideia de integração dos sistemas ambientais nessa macrozona macrometropolitana. Então, vejam que ela é farta de recursos hídricos e ambientais. Então, não é porque a gente tem uma macrozona ambiental que a questão ambiental não está sendo considerada nas outras. Ela está sendo considerada em todas, só que cada uma tem a sua característica específica. Né? Enquanto na macrozona ambiental a gente não quer expansão do processo de urbanização e densidades mais baixas, aqui a gente quer densidades mais altas e uma ampliação generosa dos espaços de fruição pública. Porque a gente tem oportunidades para isso, são muitos vazios urbanos nessa macrozona. Diferente da outra, que não é. Né? A urbana tem já mais estrutura consolidada. Não tem tantos novos parcelamentos assim para acontecer na macrozona urbana. Aqui, só para vocês verem um pouco o raciocínio esquemático da proposta, né? Então, eu estava falando que a gente tem o aterro aqui, o cinturão de amortecimento, a oportunidade, né, da ferrovia